Bom dia, galera. Voltamos para a nossa aula de português. Hoje a tia não vai dar o livro, tá? Antes de começarmos o livro, essa aula a gente não vai ter o livro, mas iremos explorar partes de um texto. Quando eu falo isso, eu estou me referindo a um parágrafo, tá? E com ele iremos relembrar alguns conteúdos que são importantes para o desenvolvimento de um texto, tá? Então aqui esse texto aqui que a tia colocou aqui no quadro, ele é pequeno. Como o meu quadro não é grande, parece que é um textão, mas não é. Eu vou deixar a folhinha aí, tá? Em anexo. Vocês podem copiar as perguntas, não precisa colocar o texto, só as perguntas mesmo, com as respostas, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é que um texto, antes de mais nada, ele tem que vir com um título. Esse título, ele se refere, e o título, quando você escreve o título, você está dizendo ao leitor do que será o seu texto. O seu texto irá falar sobre o quê? O título vai dizer isso para o leitor, a pessoa que está lendo, tá? Aqui ficou um pouco alto, mas deixa eu ver se... agora sim. O título desse texto é O Passeio no Clube. Então, o meu texto vai falar de floresta? Não. Vai falar de conto de fadas? Não. Porque o título aqui já está me indicando o conteúdo, tá? Do que se trata o meu texto. Então, vamos lá. A tia vai ler aqui, eu espero que vocês consigam me acompanhar. Eu vou ficar até aqui, eu vou ficar um pouquinho fora aí da câmera, mas prestem atenção aqui. Outra coisa, toda vez que você iniciar um texto, nós iremos escrever parágrafo em parágrafos, tá? Parágrafos são pequenos pedaços de um texto, vamos dizer assim, se fosse dividir o texto. São pequenos pedaços. Em cada pedacinho eu vou falar de algo diferente, tá ok? E iremos fazer o seguinte, iremos deixar um espaço para escrever o parágrafo. Não podemos escrever reto aqui, ó, rentinho a linha do seu caderno, tá? Essa é uma regra do parágrafo. Temos que dar um espaço para escrevermos um parágrafo. E lembrando que parágrafo se inicia com letra maiúscula, ok? Então, vamos ler aqui junto comigo. Então, começa assim o meu texto. Estava a manhã ensolarada. As nuvens do céu estavam em forma de flocos de algodão. Olhem aqui, terminei meu parágrafo. Vou começar um novo parágrafo falando de outra coisa relacionada ao meu texto. Aqui eu falei que amanhã estava ensolarado e que as nuvens pareciam algodão. Então aqui vou continuar desenvolvendo o meu texto. As crianças resolveram, olha aqui, as crianças resolveram passar um dia no clube. Ponto final. O clube aqui, ó, tá? Não sei se está claro. Então, olha aqui. Começou com letra maiúscula e tem espaço, tia. Isso significa um novo parágrafo? Sim, significa um novo parágrafo. Então, eu tenho aqui, as crianças resolveram passar um dia no clube. Ponto final.
comecei um novo parágrafo. Olha do que eu estou falando, da água, tá? A água da piscina estava morninha. Ponto final. Tia, então o parágrafo pode ter uma frase? Pode ter uma frase, tá? Aqui, ó. Novo parágrafo. Gilberto brinca com a bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina. O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu uma cochilada. O dia passou tão rápido que as crianças nem perceberam o tempo passar. Então, olha quantos parágrafos eu tive nesse texto pequeno. Então, vocês podem ter observado que cada parágrafo ele fala de um assunto novo, tá? Dentro do contexto do passeio no clube. Então, ele falou sobre, naquele dia do passeio, a manhã estava ensolarada, que as nuvens pareciam algodão, que as crianças entraram na piscina, que a água estava morna, né? Então, cada parágrafo fala de um pedacinho do texto, tá? São coisas diferentes, cada parágrafo fala de algumas coisas diferentes. Aí, se eu pergunto para vocês assim, qual é o título do texto? Passeio no clube. Pronto. Quantos parágrafos há no texto? Vamos contar aí comigo? Isso aí vai estar para vocês fazerem aí no caderno, tá? Então, vocês aproveitem a explicação. Eu quis fazer esse resumo aqui com vocês para vocês conseguirem entender direitinho, tá? O que eu quero. Então, nós temos aqui, ó, um parágrafo, 1, 2, 3 parágrafos. Estão acompanhando? 3, 4, 5, 6 parágrafos, tá? São 6 parágrafos de uma linha só, tá? Então, nós temos 6 parágrafos, cada um deles falando de alguma coisa específica. Quais são os personagens da história? Galera, os personagens, todas as pessoas que compõem uma história, tá? Nós temos quem? As crianças, o Gilberto, né? Gilberto é uma das crianças, a Sofia também é uma das crianças, o avô das crianças, seu Honório, e acabou. Então, esses são os personagens, tá? No texto em que vocês estudaram os outros textos, vocês viram um monte de personagens, mas personagens, alguns eram o quê? Principais, tá? O texto era de acordo com o personagem. O texto falava das coisas desse personagem, né? Vamos lá. Lembra do texto da fada? Quem era o personagem principal? A Sininho. Agora esse texto que a tia passou do Aladim, quem era o personagem principal do texto? O Aladim. Tinha o tio falso dele, tinha o gênio, tinha a mãe, todos esses integraram o texto como personagens. Mas o principal era quem? Aladim. Aqui não temos um personagem principal, tá? Mas temos alguns personagens, tá certo? E onde a história se passa? Se passa no clube, tá? Então, aqui a tia quis explicar, dar uma introdução ao desenvolvimento de um texto,
de parágrafos, tá? Lembrando que o parágrafo, para você terminar, você pode colocar um ponto final, tá? Normalmente usamos o ponto final, mas pode haver parágrafos com ponto de exclamação, né? Que é esse aqui. Ponto de interrogação, que é uma pergunta. Nesse texto aqui, nós temos uma frase com ponto de exclamação, tá? Só esse ponto. O de interrogação não temos. Nesse texto não tem nenhuma frase com ponto de interrogação. Agora, se eu pergunto a você, existe nesse texto substantivo próprio? Existe, né? Substantivo próprio são aqueles que são nomes de pessoas. Se eu pergunto a você, existe substantivo que está no feminino? Ixi, tia, existe. Existe substantivo que está no feminino, sim. Aqui, ó, manhã, crianças, água, piscina, tem um monte. E no masculino existe? Olha aqui, ó, vamos ver. Flocos, dia, clube. Aqui, ó, clube. Então, esses são substantivos o quê? Masculinos, né? Vocês lembram dos artigos? A tia só está perguntando porque vai estar aí no exercício. Os artigos. Quais são os artigos, galera? Estão lembrados? Então, aqui a tia colocou, aqui tá com reflexo da luz, né? Deixa eu ver se eu consigo escurecer aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Olha aqui, os artigos femininos. Toda vez que nós temos um substantivo, uma palavra no feminino, para a gente saber se realmente está no feminino ou no masculino, temos que recorrer a quem? Temos que pedir ajuda a quem? Aos artigos. Nós temos aqui artigos femininos, que são as, uma e umas, e os artigos o que? Masculinos. Artigos masculinos, os, e uns, tá? Se eu tenho aqui lua, é um substantivo feminino ou é masculino? Tia, não sei. Vamos ver. Olha aqui, coloco a lua. Deu certo? Deixa eu colocar aqui mais embaixo, galera. A lua, deu certo? Deu. Então, é feminino. Se eu falo assim, boné, eu falo a boné ou o boné? Eu falo o boné. Então, artigo masculino. Então, essa palavra, esse substantivo, é o substantivo masculino. Tá ok? Lembraram? Agora vamos ver a classificação das palavras enquanto número de sílabas. Então, nós temos aí monossílaba, é quando a palavra ela não pode ser dividida em sílabas. Só tem uma sílaba, sol, pá, pé. Dissílaba, quando aqui a tia esqueceu de dividir, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Banco. Nós temos aí, palavra banco é dividida em duas sílabas. Banco. Lua, lua. Trissílaba, cadeira. 3 sílabas. Lâmpada, 3 sílabas. Polissílaba, matemática. Olhem aqui, 4 sílabas. E aqui a palavra respeitavam, 4 sílabas. Polissílaba pode ter 4 ou mais, né?
Então vamos lá, galera. Relembrando agora a matéria que tivemos aí aula passada. Palavras terminadas em agem. Então vamos lá, galera. E para terminar, para vocês poderem fazer as atividades, né? Atividades que a tia vai colocar aí. Vamos rever a matéria que nós aprendemos aí logo depois do trabalho de português, tá? Palavras terminadas em agem, tá? Agem. Nós temos aqui, a tia colocou alguns dos exemplos. Roupagem, folhagem e ferragem. Lembrando que essa palavra aqui, ela sempre vem de uma outra palavra. Como assim, tia? Olha aqui, essa roupagem vem de roupa, né? Aqui, ó, roupa. Folhagem vem de folha, não é isso? E ferragem vem de ferro, certo? Então, o que nós podemos perceber? Que essas palavras terminadas em agem, elas significam um conjunto de elementos. Se eu falo folhagem, se eu falo assim, a folhagem daquela planta está muito bonita. Eu estou me referindo a uma só planta? Não, estou me referindo ao total de folhas daquela planta. Então, é um conjunto de elementos. Quando eu falo roupagem, a roupagem dos personagens da peça estavam deslumbrantes. A roupagem estava deslumbrante. Então, estou falando o conjunto de roupas, o figurino da peça teatral estava bonito, estava deslumbrante. Então, estou me referindo ao conjunto de roupas, ao conjunto de elementos. E ferragem, também eu estou me referindo ao conjunto de elementos, tá ok? Então, essas palavrinhas aqui, agem, que terminam com agem, normalmente elas são derivadas, elas vêm de outras palavras, de outras línguas, tá? Como o texto aí vem falando, esse texto que a tia deu não, mas o anterior dessa matéria, falando que miragem vem do francês, tá? Então, essas palavras, elas vêm de outras línguas. E a maioria delas são substantivos, são palavras que estão no feminino. Eu posso provar para você. A roupagem, a folhagem e a ferragem. Tudo combina com o artigo a. Então, substantivo feminino, ok? E uma curiosidade, nós temos o reflexo da luz tá aqui, ó, do computador. Temos 450 palavras na língua portuguesa com essa terminação agem, tá, galera? A tia relembrou a matéria, agora eu estarei deixando o texto que a tia ajudou vocês aí a fazerem mais algumas atividades, tá? Na próxima aula, matéria nova, tá ok? Beijo, minha mão tá suja. Beijo, fiquem com Deus, tá ok? Um bom dia aí para vocês. Até logo.